Bom dia, meu irmão, minha irmã. É muito bom chegar à sua casa, chegar até onde você está neste momento, convidando-o assim para o culto da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Espero que a semana que terminou ontem possa ter sido abençoada, que você tenha experimentado a graça do Senhor, a bênção de Deus sobre a sua vida de uma forma toda especial. Mas agora estamos começando uma nova semana, começando uma nova oportunidade que Deus está nos dando. Um novo domingo, um novo dia, uma nova semana e também um novo mês, não é isso? Estamos começando assim um novo mês, o mês de novembro, penúltimo mês deste ano. Como passou rápido, não é? Como as coisas foram rápidas neste ano. Um ano difícil, é verdade. É um ano com muitas lutas, é verdade. É um ano em que muitas pessoas experimentaram bem de perto o luto, a morte, o distanciamento de pessoas queridas. Amanhã, inclusive, é o dia de finados, um dia de lembrarmos as pessoas que amamos e que perdemos ao longo deste ano. Um ano de muitas lutas, mas é que neste dia você seja consolado, confortado pelo Senhor, encorajado para enfrentar mais este mês com as forças do Senhor, com o cuidado do Senhor, sabendo que, apesar de todas as coisas, o Senhor continua no controle de tudo, na direção de todas as coisas. Nem mesmo a morte é capaz de resistir ao poder do Senhor. É o que lemos, portanto, em João, capítulo 11, 25 e 26. O Senhor Jesus chega em uma casa onde a morte havia passado e havia acolhido uma pessoa querida. É a chegada de Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro, que havia morrido. Mas para esses corações, assim como para os nossos corações, o Senhor traz uma promessa grandiosa e que com ela podemos confortar o nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Você tem condições de crer nisso? Que aquele que está em Cristo, aquele que crê em Cristo, jamais morrerá. Ainda que experimente a morte física, mas não experimentará a morte espiritual, porquanto crê em Cristo Jesus, o Senhor, o Salvador. Que esta certeza possa confortar o seu coração, encorajar o seu coração. Neste dia, nesta nova semana, neste dia de finados, diante de tantas experiências difíceis, que esta promessa do Senhor fale ao seu coração. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Vamos orar ao Senhor. Pai, neste momento, que a tua mão bondosa possa tocar o meu irmão, a minha irmã, a pessoa que está me ouvindo neste momento, possa tirar toda tristeza, todo abatimento, toda desmotivação e transformar, ó Deus, estes sentimentos pela tua mão bondosa em ânimo, em paz, em boa disposição, na crença, na certeza de que o Senhor é o Senhor da vida e traz vida ao nosso coração e nos garante vida eterna, vida para sempre com Ele. Então, ó Deus, que de uma maneira toda especial, tua mão possa ser conosco nessa manhã, neste culto, neste dia, neste domingo e ao longo da nova semana que o Senhor está nos concedendo. Continue conosco, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. É fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa
Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso pra tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Então viverás em santidade, então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Agradeça esse Deus. Olá, bom dia. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Neste domingo, numa aula inaugural, estamos assim dirigindo esta lição. Normalmente fazemos assim, damos a aula inaugural na abertura de cada trimestre para darmos assim uma visão geral e uma visão primeira da temática que vai ser abordada em nossas lições, tanto aqui neste espaço como também presencialmente em nossa Escola Bíblica Dominical.
Também atuo sempre como professor dos novos cristãos, dos novos crentes, dos novos decididos. Então, participamos sempre das lições e sempre da escola bíblica dominical. Neste trimestre, vamos tratar sobre as adversidades e como enfrentar essas adversidades, como enfrentar os momentos difíceis de nossa vida. E, para tanto, nessa série de lições, vamos abordar vidas de alguns personagens que habitam assim as páginas das Escrituras e trazem lições importantes a respeito do enfrentamento de lutas, de problemas, de situações difíceis, de adversidades que chegam muitas vezes às vidas. Nesta lição, vamos falar sobre Abraão. E o título desta lição é Quando na adversidade confiamos em Deus. Quando na adversidade confiamos em Deus. E o texto base se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, do verso 1 até o 19. E a Bíblia diz assim: Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Sou aqui. E Deus prosseguiu: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: Ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá e depois voltaremos. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: O fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os 2 iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. E depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Estou aqui. Então o anjo disse: Não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová-Jirê, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para os seus servos e, levantando-se, seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. Amém. Esse texto é muito interessante porque ele nasce do contexto de toda uma vida, de toda uma caminhada de Abraão, tendo como base a promessa do Senhor. Abraão tinha recebido da parte do Senhor a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Havia um problema, no entanto. Sarai, sua esposa, depois chamada Sara, era estéril. A vida já tinha avançado bastante, os 2 eram idosos, não tinham, humanamente falando, condições mais de gerar filhos. Mas Deus faz a promessa a Abraão, manda que ele saia da sua terra, da sua casa e vá para a terra que Deus mesmo mostraria. E nesta terra Deus então realizaria esta promessa. O Senhor, então, vai conduzindo Abraão e Abraão segue as orientações do Senhor.
Ele vai pela fé, ele vai conduzido pela certeza de que Deus estava à frente e de que ele podia confiar totalmente no Senhor. Mais tarde, a promessa se cumpre. Sara dá à luz a um menino, o qual é chamado de Isaac, o filho da promessa. Deus estava cumprindo a promessa, tudo parecia estar caminhando na direção apontada pelo Senhor. Mas quando olhamos a vida de Abraão, nós percebemos muitas adversidades. Nesta caminhada foram muitas lutas, foram muitos desencontros, muitos desacertos. Muitas pessoas acreditam que a vida cristã tem apenas momentos gloriosos e bons, mas Abraão nos mostra com clareza diversas situações difíceis, adversidades. E quando chegamos no capítulo 22, nós encontramos talvez a maior de todas. Quando Deus fala com Abraão o seguinte: bem, eu te dei o filho, Isaac, mas agora eu o quero para mim. E eu quero que você vá ao monte e o sacrifique para mim. Que coisa, né? Que proposta, que palavra dura, que momento difícil. Você já se viu tendo de abrir mão daquilo que é mais importante para a sua vida, daquilo que talvez Deus tenha prometido a você durante anos e agora Deus está dizendo: me dê, entregue, sacrifique, coloque nas minhas mãos? E é exatamente desse contexto que tiramos 3 lições fundamentais deste contexto, dessa história. Primeiro é que precisamos reconhecer que, como seres humanos, todos nós enfrentamos adversidades. Abraão enfrentou adversidades, mesmo sendo um servo fiel, obediente, leal ao Senhor. Enfrentou lutas, enfrentou momentos difíceis, enfrentou horas de preocupações intensas e agora esta é uma hora difícil para a vida de Abraão. Ainda assim, Abraão persevera, continua fiel ao Senhor, obedece, caminha na direção que o Senhor está apontando. Você tem feito assim ou você tem se rebelado? Quando surge a dificuldade, quando surge a luta, quando surge aquele momento difícil, você tem se rebelado e dito: não, eu não vou obedecer, não, eu não aceito, não quero isso. Devemos entender que Deus está conduzindo a nossa vida mesmo nos momentos com as maiores adversidades, mesmo nas horas mais difíceis. Segundo aspecto que esse texto nos traz, que a lição apresenta para nós: podemos vencer as provações pela obediência incondicional. Podemos vencer as provações pela obediência incondicional. Abraão obedeceu. Deus mandou, ele estava pronto a fazer. Pegou seu filho, pegou alguns servos e foi em direção ao monte com a finalidade de obedecer à ordem do Senhor, sacrificar o seu filho. Ele segue para o monte, ele amarra o seu filho, ele se prepara para realizar o sacrifício, ele cumpre cabalmente aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Muitas vezes nós nos recusamos a obedecer o Senhor, achamos que aquele caminho é difícil demais, esburacado, pedregoso, acidentado, empacamos e falamos: não vamos. Perdemos a oportunidade de ver o agir de Deus naquele caminho, no caminho mais difícil, no momento de maior adversidade. Abraão não, ele obedeceu de forma incondicional, porque sabia que Deus ainda estava no controle de todas as coisas. Terceira lição, o terceiro aspecto da lição: vencemos as adversidades pela fé no Deus da provisão. É interessante quando Abraão chega e sua equipe chegam ali no pé do monte, os seus servos perguntam para ele: bom, vocês vão fazer o quê? Vão adorar e tal? E Abraão então responde, nós vamos subir e depois nós vamos voltar. Abraão sabia que Deus daria uma solução para aquela questão. Por mais difícil que seja a adversidade pela qual você está passando, Deus tem uma resposta. Abraão cria nisso. Nós vamos lá, mas nós vamos voltar. Nós vamos adorar, mas nós retornaremos. Ele sabia que voltaria com o seu filho. Mais adiante, seu próprio filho pergunta: pai, onde é que está o cordeiro para o sacrifício? E a palavra de Abraão é: Deus mesmo vai prover o cordeiro. Abraão sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. No momento da maior adversidade, você precisa lembrar: Deus continua no controle. É o Deus que provê, Deus proverá. O que está abalando a sua vida, preocupando o seu coração? Deus proverá.
3 lições ou 3 questões para você pensar e agir. Primeiro, as adversidades fazem parte da experiência humana. Entretanto, o mais importante é pensarmos como temos reagido diante delas. Como você tem reagido diante das adversidades. Segunda questão, Deus sempre orienta nossas vidas e nos direciona para o lugar certo. Temos sido de fato obedientes? Você tem obedecido de fato o Senhor? Terceira questão, aprendemos sobre Deus como aquele que nunca nos faltará. Temos deixado nossas dúvidas e inseguranças de lado e confiado na provisão de Deus? Você tem esperado na mão de Deus? Tem esperado a provisão do Senhor? O que deve ficar no seu coração nessa manhã é: obedeça ao Senhor, caminhe com fé, saiba e lembre sempre, Deus proverá. Que o Senhor Deus abençoe você hoje e ao longo da semana. Amém. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês uma das parábolas de Jesus, uma das histórias que ele contava para o povo quando ele estava ensinando. E essa parábola fala sobre 2 servos, mas esses 2 servos eram bem diferentes, viu? O primeiro servo era uma pessoa muito boa, já o segundo era meio mais ou menos. Então, vamos falar primeiro sobre o primeiro servo. Esse servo, ele estava trabalhando para um senhor, que era o chefe dele, a pessoa que mandava ele fazer as coisas. E então esse senhor teve que sair e deixou as suas posses e todos os seus bens sob o cuidado desse servo. Pediu para que esse servo cuidasse da sua casa, dos seus animais, dos seus outros empregados. E esse servo ficou responsável por isso. Mas o Senhor não avisou quando ele voltaria. Ele só falou: olha, cuida aí que eu já vou voltando, viu? Eu volto daqui a pouco. Mas não avisou quando. E o servo, mesmo sem saber quando o Senhor voltaria, cuidou de tudo. Cuidou da casa, cuidou dos animais, cuidou dos empregados. Ele deixou a casa perfeita, em ótimas condições. Então, quando o Senhor chegou, meio que de surpresa, ninguém esperava, ele ficou muito, muito feliz de ver o que o servo tinha feito, porque o servo tinha cuidado muito bem das coisas dele, da casa dele, de todos os seus bens. E esse servo deixou o seu senhor muito, muito feliz. Mas O segundo servo não deixou o senhor dele nem um pouco feliz, não, viu? Na verdade, ele deixou o seu senhor bem chateado. Esse segundo servo teve a mesma tarefa. O senhor dele saiu e deixou todos os seus bens no comando do servo. E ele deveria cuidar de tudo. E o senhor também não disse quando voltaria. Só pediu para o servo cuidar, que ele já estaria voltando. Mas esse servo, ele não se importou. Ele não ligou que o Senhor voltaria, ou hoje, ou amanhã, ou depois. Ele não cuidou de nada. Não cuidou da casa, não cuidou dos bichos, não cuidou dos outros empregados. Ficou tudo uma confusão. E quando o Senhor chegou de surpresa, ele encontrou essa bagunça toda. E ele ficou extremamente chateado com o segundo servo. E, inclusive, até mandou ele embora, porque não tinha mais como ele deixar o servo responsável por aquelas coisas. E essa história tem tudo a ver com a nossa vida cristã. Mas aí você vai perguntar: como assim? O que isso tem a ver com a gente ser crente? Eu vou te explicar. Nós somos como os servos. E Jesus é o nosso Senhor. Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou e foi aos céus. Mas ele prometeu uma coisa: ele vai voltar. Não disse quando. A gente não sabe se é amanhã, se é semana que vem, que é daqui a 100 anos. A gente não sabe, só sabe que ele vai voltar. E ele deixou todas as suas coisas, todo o mundo, sob o nosso cuidado.
Nós temos que cuidar das coisas de Jesus, cuidar das pessoas, sejam elas da igreja ou de fora, sejam pessoas que já acreditem em Deus ou pessoas que nunca ouviram falar. Jesus nos deixou uma tarefa, que é falar dele, falar da palavra de Deus para as outras pessoas, para aquelas pessoas que ainda não conhecem Ele. Mas nós também devemos cuidar de todas as coisas de Jesus, não só da igreja, mas também de todo mundo. Cuidar da natureza, cuidar das pessoas. Jesus nos deixou essa tarefa. A gente não sabe quando Ele vai voltar, assim como os servos não sabiam. Mas, eu não sei vocês, mas quando Jesus voltar, eu quero que Ele esteja bem feliz com o que eu fiz. E é isso que todos nós devemos querer. Devemos querer deixar Jesus feliz quando Ele voltar e ver que nós fizemos, que nós cuidamos, que nós cumprimos a tarefa que Ele deixou para nós. Então, sejamos como o primeiro servo e vamos obedecer ao nosso Senhor, que é Jesus. É isso, crianças. Até o próximo domingo. Tchau! Respeitável público! É muito bom ter Jesus no coração! É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Agora chegou a hora de cantar mais rápido! É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É bom demais! Quero derramar a minha vida em
braços de amor me esconderei. Atrai-me, Atrai-me, Senhor. atrai-me, Senhor. Eu correrei para ti. Teus braços me esconderei. Em teus braços de amor me esconderei. Atrai-me. Eu quero me entregar. Eu quero derramar a minha vida em teu altar. A minha vida em teu altar. Eu quero me entregar Só a ti. eu quero derramar a minha vida em teu altar. A minha vida em teu altar. Tu me sondas e conheces. Me sondas e conhece. Se há em mim algum caminho mau, És o meu esconderijo. Tu me cercas com alegres cantos de livramento. não há igual a ti. Amigo fiel, consolador, tu atrai-me, Senhor. Eu correrei para ti. Em teus braços de amor me esconderei. Atrai-me. Eu quero me entregar. Eu quero derramar a minha vida em teu altar. A minha vida em teu altar. Quero agradecer a você que tem participado dos esforços, dos trabalhos, dos projetos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis através dos seus dízimos e de suas ofertas. Cada recurso que tem chegado tem sido encaminhado para o seu destino, para missões, para o trabalho da igreja, da evangelização, para tudo aquilo que é necessário. Então queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua fidelidade, desejando que Ele esteja recompensando, abençoando e ampliando a sua graça e toda a provisão que Ele tem para o seu coração, para a sua vida. Por isso, estamos disponibilizando em nossa tela, estamos disponibilizando assim o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta, o nosso CNPJ e também o QR Code, para que você possa assim colher as informações bancárias de nossa igreja. Nossa oração é que o Senhor Deus esteja cuidando de sua vida, suprindo e recompensando a você por sua fidelidade, por seu amor e pela sua atuação na obra e no reino de Deus. Que o Senhor o abençoe de uma maneira toda especial, é a nossa oração. Amém.
caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Ao homem está ordenado morrer. Ao homem está ordenado morrer. Nesses últimos tempos, de uma maneira assim, muito intensa, nós temos sido visitados por uma circunstância extremamente difícil de enfrentar: a morte. A Covid-19 trouxe com ela não apenas a enfermidade, ela trouxe também a morte. E não apenas a morte, mas ela trouxe agravantes a esta condição já extremamente ruim e extremamente penosa para a experiência do ser humano. Trouxe a solidão e o desamparo para aqueles que partem, sem a condição de contarem com a presença de seus familiares próximos nos seus momentos finais. Mas trouxe também o sofrimento, o sentimento de impotência daqueles que, separados dos seus queridos, não puderam e não podem acompanhá-los nestes momentos finais. É sem dúvida alguma um tempo muito difícil, um tempo de muita dor, um tempo de muito sofrimento, com toda certeza. Amanhã é o dia de finados. Amanhã, em decorrência da crença de muitas pessoas, dirigem-se para os cemitérios com a finalidade de buscarem consolo, lembrança, de buscarem assim recordações de seus queridos nas suas sepulturas. Mas com todo este quadro, até este momento, certamente será dificultado para que pessoas possam, de alguma maneira, tentar encontrar o alento para a sua dor indo aos cemitérios. É um momento, sem dúvida alguma, muito difícil. É um momento que marca um ano com muita dor, com muitos sofrimentos, com muitas perdas. E exatamente diante desta realidade tão dura, tão difícil, é uma realidade que nós não gostamos nem mesmo de mencionar, mas uma realidade na vida humana. Diante disso, nós precisamos saber o que a palavra do Senhor nos avisa, nos informa e nos diz. E é exatamente por isso que nessa manhã, na véspera do dia de finados, e diante de um quadro que observamos e temos sentido e vivenciado ao longo deste ano, é que quero deixar com você apenas um verso da palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 9, verso 27. Hebreus capítulo 9, 27, e a palavra do Senhor diz assim: E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Quando olhamos para esse texto, nós podemos entender três verdades fundamentais que esta palavra traz para o nosso coração e que eu quero destacar com você nessa manhã, de uma maneira objetiva, de uma maneira clara, de uma maneira breve. Diz assim a palavra do Senhor: e como está ordenado aos homens morrerem. Queridos, a morte é uma realidade para a vida humana. Convivemos com ela e nesses tempos, como disse um pouco mais atrás, estamos convivendo com essa realidade ainda mais de perto. A morte, em momento algum e sob circunstância alguma, será algo comum e normal. Nunca nos sentiremos confortáveis diante da morte. Nunca sentiremos que este é um acontecimento corriqueiro, banal, fácil de atravessar.
Mesmo o cristão mais fiel, mais fervoroso, com a fé mais inabalável, não tem condições, a menos que esteja completamente fora de qualquer sensibilidade, o que não é possível ao ser humano. Mesmo este cristão mais fervoroso, nem ele terá condições de enfrentar a morte com absoluta naturalidade, por uma razão muito simples: nós não fomos criados para a morte, fomos criados para a vida, fomos criados para expressar a vida que Deus colocou em nós, pela presença do seu Santo Espírito. A morte é uma consequência do pecado. O pecado, ao entrar na vida humana pela desobediência, ele trouxe várias consequências, e talvez a mais dura, com certeza a mais dura de todas, é a morte física. A morte física que abre a oportunidade para a morte espiritual, a morte eterna, a separação para sempre de Deus. Quando fechamos os nossos olhos nesta terra, sem termos a nossa vida nas mãos do Senhor, e sem termos a nossa vida e as questões de nossa vida resolvidas diante do Senhor, eternamente estamos longe do Senhor, eternamente estamos longe dele. A morte entrou como consequência do pecado que atingiu Adão, Eva e toda a humanidade. Mas é interessante que, para vencer essa consequência tão dramática, tão terrível, mesmo o Senhor Jesus Cristo teve de experimentar a morte. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo veio para morrer. Jesus Cristo não veio para ser rei, não veio para ser coroado, Jesus não veio para ser honrado, Jesus veio para morrer, para que por meio da sua morte na cruz do Calvário, ele então vencesse a morte. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Com a sua morte na cruz do Calvário, descendo à sepultura, o Senhor Jesus pôde dela sair vitorioso, com todo o poder, com toda a autoridade, com toda a vida nas mãos para conceder a todo aquele que nele crê. A todo aquele que nele lançar a sua eternidade, a todo aquele que o buscar o Senhor, para que possa ser levado de volta à presença do Senhor. A morte, portanto, foi vencida por Cristo Jesus. Se ela entrou no mundo e na experiência humana por meio da desobediência do primeiro homem, Adão, ela foi vencida, derrotada pelo segundo Adão, Jesus Cristo, que em obediência foi à cruz do Calvário, experimentou a morte, venceu a morte e a sepultura, e hoje tem vida e vida eterna para conceder a todo aquele que nele crê. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo, diante da morte, ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O que Paulo está querendo dizer é: onde está a morte, a tua força? Onde está a sua capacidade de aprisionar? Onde está todo o seu poder? Ele já foi derrotado por Jesus Cristo. Querido, querida, a morte é inimiga. A morte não deve fazer parte da experiência humana. Ela já foi vencida e derrotada pelo Senhor Jesus. Em Cristo Jesus, nós temos condições de enfrentar a morte, por saber que ela não tem mais poder sobre nós, não tem mais autoridade sobre a nossa vida, porquanto ela já foi derrotada pelo Senhor Jesus. É uma experiência, mas que não nos derrotará. Ao contrário, ela é porta que se abre para a presença eterna diante do Senhor, o nosso Deus. Ao homem está ordenado, como está ordenado aos homens morrerem. E o texto vai além, morrerem uma só vez. Morrerem uma só vez. Querido, querida, esse texto, juntamente com outros, deixam claro que não é possível e que não é bíblico e que não há sustentação para aquilo que se chama de reencarnação.
mortes e sucessivos renascimentos com a finalidade de aperfeiçoar o homem, de levá-lo a uma condição melhor na presença do Senhor. Conquanto essa ideia não seja recente, inclusive ela era comum entre os judeus, inclusive nos dias do Senhor Jesus, esta ideia ela não se sustenta diante da verdade da palavra do Senhor. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Uma só vez. A morte já é por demais desesperadora, já é por demais doída, já é por demais dramática para ser experimentada outras vezes. Deus não permitiu e Deus não permite que isto aconteça. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Esta morte é a morte que enfrentamos fisicamente, mas essa morte pode ter um desdobramento na nossa vida espiritual. E é exatamente por isso que precisamos ir a Cristo, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. A morte que experimentamos aqui que define a nossa eternidade. O Senhor Jesus deixou claro essa realidade da morte como sendo experiência única na vida humana ao contar a história do rico e do Lázaro, a parábola do rico e do Lázaro, quando o Senhor Jesus fala que tanto o rico como também o Lázaro, o pobre que estava ali às portas daquele homem rico para comer as migalhas, as sobras, aquilo que ia para o lixo daquele homem, os dois morreram. E o Senhor Jesus apresenta o que acontece, o que se passa do outro lado da vida. E então o Senhor mostra que aquele homem, o Lázaro, estava no seio de Abraão. O seio de Abraão pode ser chamado de uma sala, uma antessala do céu, um lugar de preparação para o céu, para a eternidade plena com o Senhor. Não se trata de purgatório ou coisa parecida, mas se trata de uma situação, de um estado já definido, de estar na presença de Deus, aguardando os desdobramentos, portanto, do plano salvador eterno do Senhor. Enquanto isso, o rico que desprezou a Deus ao longo de sua vida já estava no Hades, já estava no inferno, sofrendo as agruras, sofrendo os tormentos de uma eternidade longe do Senhor. O Senhor não fala que em circunstância alguma aqueles homens voltariam à sua condição anterior. O homem que está no inferno ou no Hades e, portanto, na antessala do inferno, aquele homem, ele inclusive pede para retornar a esta vida a fim de alertar os seus parentes. Mas ali Abraão, que é quem conversa com aquele homem, ele diz: não é possível isso acontecer. Não é possível ninguém voltar daqui para a vida, para alertar a ninguém. Isso não existe, isso não é possível. Assim como também não é possível a mudança de condição. Não é possível que alguém deixe o Hades e vá para o céu ou vice-versa. São condições já definidas para toda a eternidade. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. É por isso que precisamos olhar a nossa vida hoje, não deixar os acertos para o amanhã, para a eternidade. Não é possível deixar o acerto de nossa vida com Deus para outro momento, para outra oportunidade, quem sabe em outra vida. Não, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez. E a palavra do Senhor diz que após isso, vem o juízo, vindo depois o juízo, vindo depois o nosso encontro com o Senhor. O texto não está dizendo ou não está apresentando uma ideia de algo imediato, de algo que acontece logo após a morte. Não. A ideia que o texto está dando é que depois da morte, depois dessa experiência da morte, haverá um momento em que acontecerá o juízo. Por isso, o rico estava na antessala do inferno,
o Lázaro estava na antessala do céu, aguardando o momento do juízo, no qual todos nós estamos inseridos e todos nós vamos comparecer a este juízo, a este julgamento. Querido, essa vida é marcada pela consequência do pecado, a morte. A morte que experimentamos uma vez e define a nossa eternidade. E quando vamos ao juízo, nossa eternidade também já está definida. Se nesta vida abraçamos Cristo como Senhor e Salvador, estaremos com Ele para toda a eternidade como nosso Senhor e Salvador. No entanto, se renegamos Cristo ao longo de nossa vida, sem Ele também estaremos por toda a eternidade. Todo aquele que deixa esta vida sem Cristo se apresentará também diante do trono de Deus. Mas todo aquele que desta vida parte com Cristo, por Cristo será apresentado diante do trono do Senhor. É exatamente por isso, querido, que você precisa nascer de novo, nascer em Cristo Jesus, por uma vida entregue nas mãos do Senhor Jesus, para que você possa ter a certeza da vida nova e eterna em Cristo Jesus. Toda pessoa que nasce apenas uma vez, morre duas vezes. Você sabia disso? Todas as pessoas que morrem, que nascem apenas uma vez, morrem duas vezes. Mas todas as pessoas que nascem duas vezes, morrem apenas uma vez. Toda pessoa que nasce apenas uma vez, isso é, nasce desta carne, tem um nascimento natural, apenas morre duas vezes, física e espiritualmente. Mas todos aqueles que nascem duas vezes, nascem física e espiritualmente em Cristo Jesus, morrem uma vez só nessa carne, porque já estamos para sempre na presença do Senhor. Temos a certeza e a convicção da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amanhã é celebrado o dia de finados, o dia dos mortos. Dia em que nós lembramos dos nossos queridos que partiram. Mas, querido, podemos lembrar daqueles que partiram em Cristo com a firme certeza de estarmos com eles novamente na eternidade com o Senhor. E quando estamos em Cristo Jesus, nós podemos ter a segurança de que em nossa hora, em nosso momento de partida, podemos ir. Não será algo bom e algo agradável para os nossos familiares, mas eles poderão olhar para o nosso testemunho, para a nossa vida com Deus, e eles poderão dizer, com toda a dor, com toda a tristeza, que estão apenas dando um até logo para nós, porque sabem que vão nos encontrar nos céus, na presença do Senhor. Você tem essa certeza para você e tem essa certeza para a sua família também, de que a sua vida está em Cristo, de tal maneira que você não estará partindo para a eternidade sem esperança de salvação e de vida eterna e nem deixando incertezas para a sua família? Então, querido, nesta oportunidade, neste dia, receba esta bênção dada pelo Senhor e compartilhe esta bênção com toda a sua família, entregando a sua vida nas mãos do Senhor, dando a você mesmo, recebendo dessa forma a certeza de uma segurança eterna, aqui e para todo sempre, dando a certeza para todos aqueles que amam você, de que, havendo esta separação, logo estaremos juntos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu quero orar por você, eu quero pedir por sua vida neste momento. Querido Pai, neste momento, em primeiro lugar, queremos colocar nossa vida em Tuas mãos. E eu quero colocar a vida deste que está me assistindo nesta hora, desta que está me assistindo nesta hora. Que talvez seja com seu coração doído, entristecido por alguém ou por pessoas que amavam e que partiram. Que o Senhor possa, primeiramente, confortar este coração, encorajar este coração, que o Senhor possa trazer novo ânimo, alento, ó Deus, para a sua alma. Quero pedir também que pelo Teu Espírito, o Senhor possa ajudar esta pessoa a avaliar o seu coração, a verificar se a sua vida está firmada em Cristo Jesus, se a sua eternidade, se o seu hoje, amanhã e a sua eternidade já se encontram firmados no Senhor.
Ó Deus amado, se não houver essa certeza, que o Teu Santo Espírito possa conduzir essa vida até a Tua presença, dando a graça salvadora, o perdão, a nova vida em Cristo Jesus, a segurança para o hoje e para a eternidade. E que esta bênção possa ser recebida no coração, que esta bênção possa ser compartilhada com aqueles que estão ao seu redor e que de uma maneira toda especial haja segurança neste coração, tanto para esta vida como também para a eternidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que a Tua palavra possa trazer paz, alento e segurança ao nosso coração, de que, embora ordenados a morrer uma única vez, vindo após o juízo, podemos ter a nossa vida guardada hoje e eternamente nas mãos do Senhor. Fica conosco, Pai amado, dá-nos a Tua bênção ao longo deste dia, pois nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Chegamos ao final do culto dessa manhã e o nosso desejo é que Deus tenha abençoado seu coração, falado a sua vida de uma forma toda especial. Nosso convite é para que você hoje à noite esteja conosco mais uma vez, hoje às 19 horas, em nosso culto em adoração ao Senhor, o nosso Deus. Será uma alegria poder contar com a sua participação na noite de hoje também. Queremos também estender desde já o nosso convite para a próxima quarta-feira, 19 horas e 30 minutos, em nosso culto de oração, em nosso culto de meio de semana na presença do Senhor. Hoje, em especial, teremos também o momento da nossa ceia, da celebração da ceia do Senhor. Então, querida, participe mesmo no seu lar, participe deste momento da celebração da ceia do Senhor. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por esta manhã, por este culto, por Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue aplicando a Tua palavra em nosso coração por meio do Teu Santo Espírito e que de uma forma toda especial sejamos confortados, encorajados e que possamos, ó Deus, caminhar com segurança na presença do Senhor. Perdoa os nossos pecados, oramos assim, no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.